faltar 5 minutos, eu também tenho um pouco a tendência da oralidade, não é? Mas quando faltar 5 minutos, digam-me para eu apressar. Ora bom, eu vou. Bom dia a todos, boa tarde a todos, a mesa, participantes, a organização, que me convidou, Luísa, Carlos, logo por aí fora. Eu vou apresentar inovar a educação com as tecnologias digitais. Eu fui apresentado das tecnologias, evidentemente que também as tecnologias têm um forte poder inovador e é nessa vertente que eu me vou centrar. Precisei de alguma queixa de inovar, também que é um termo muito complexo, polissémico, se quisermos, mas enfim, pragmaticamente explorar novas ideias. Portanto, o inovar vem do novo, não vamos aqui a etimologia da palavra, até latina, mas explorar novas ideias. Como depois também aqui do Carlos Fino, o nosso colega da Universidade da Madeira, já trazendo a transição para a inovação pedagógica, implica mudanças qualitativas nas práticas pedagógicas. E essas mudanças envolvem um posicionamento crítico, explícito, face às práticas pedagógicas anteriores. Inovar, mudar, transformar, se quisermos, por aí fora. É interessante, eu tive conhecimento destes autores, nomeadamente deste autor, que é o Clayton Christensen, tem um instituto, não é? Se vocês forem ao site do Clayton, o Instituto de Inovação, em Boston. Ele é da administração e é interessante nós da educação às vezes buscarmos, bom, o que é que as outras áreas da administração, formação empresarial, então vimos aqui falar o Daniel Catalão, que ficou impressionado com a Microsoft, não havia mesas, não havia espaços e portanto que significa que aquela empresa inovou completamente até a situação espacial, não é? E também seria interessante, penso eu, nós da educação irmos ver o que é que noutras áreas estudam e trazem cá para fora. Este autor traz dois sentidos que eu aqui adapto do Dias Figueiredo. Dias Figueiredo também usa estes autores. Tive acesso a esta comunicação de Dias Figueiredo no último congresso de 2015 do Currículo, onde ele apresenta, já trazido para o campo da educação, estas inovações sustentadas e inovações disruptivas. O termo disruptivo, hoje em dia, aparece muito até nas tecnologias disruptivas. É um termo que, à primeira vista, pode parecer um pouco confuso, não é? Disruptivo, não é? Mas, enfim, são tecnologias ou inovações que provocam cortes. Não é? Nós estamos agora numa mudança do paradigma industrial para o paradigma informacional. Estivemos nas sociedades agrárias para as sociedades urbanas e por aí fora. Bom, o que é que sucedeu para, em termos até societários, dizermos que estamos noutra era, noutro paradigma societário. Portanto, é nessa mudança que foi tão forte, algo de disruptivo, não é? Sucedeu. Por exemplo, há um autor, que é o Kurzweil, que diz que em 2045 nós estamos à beira, ele chama a singularidade, que é a singularidade tecnológica, nós estamos a vivenciar situações tecnológicas cada vez mais novas e mais rápidas, e ele diz que estamos à beira de uma singularidade tecnológica. Singularidade tecnológica é essa. Também tem a ver com outras tecnologias, não é? No domínio da nanotecnologia, por exemplo. Singularidade tecnológica é essa que vai ter impacto nas civilizações e, porventura, prevê ele. Nos Estados Unidos já se chamam futurólogos, portanto, é quase uma profissão, pessoas que fazem, de facto, tentam prever o futuro. Olha, como o Toffler, infelizmente faleceu esta semana, não é? É uma pessoa que, de facto, o livro dele, Os Jogos do Futuro, é dos mais 10 livros vendidos mundialmente. E aquele livro da década de 60, se o lermos na década de 60 e se o lermos agora, vamos ver que o Toffler, de facto, preveu muita coisa. E aquilo que ele preveu, aí está. McLuhan, não é? Em 60 disse que vamos viver numa aldeia global. Bom, quem é que acreditava que, de facto, nós estamos a viver numa aldeia global em termos informacionais? Mas em 60, olá, a televisão em Portugal, 4 canais a preto e branco, os jornais locais, e aldeia global. E, de facto, estamos a viver numa aldeia global. Às vezes há pessoas que têm esse insight, não é?
conjugando estes fatores que existem em determinado momento, para ver que no futuro pode suceder algo deste. Aqui o que sucede, essencialmente, a grande diferença é que as inovações sustentadas são já em organizações existentes. Por isso é que o Figueiredo Dias nos diz que é, por exemplo, um dos exemplos é escolas com melhores resultados, ao passo que as inovações disruptivas ainda não existem nessas organizações. Ainda não existem, está a colar, são situações novas, às vezes à margem do sistema, como ontem vimos aqui o exemplo do leilão catalão que o Paulo está a fazer na escola dele, é só o Paulo. Não é? Penso eu que é só o Paulo, na turma dele, na experiência dele, como eu assisti em Lisboa e apresentar a escola de Freixo, não é toda a escola, não é toda a escola. São situações experienciais, não é? E quando se chegar à conclusão que aquelas experiências de facto resultem, ou seja, quando chegar à conclusão que o telemóvel deve ser incorporado em situações de telemóvel celular, em situações de ensino-aprendizagem de forma generalizada, já não é uma inovação disruptiva, é uma inovação sustentada porque foi incorporada no sistema. Este autor, depois, sendo ele do mundo empresarial, tem este livro que eu pedi à sala de aula, ele está traduzido no Brasil, e dá alguns exemplos. O exemplo que ele tem mais trabalhado é o ensino híbrido, portanto, o blended learning, que ele apresenta como um ensino, como uma inovação disruptiva que está a suceder em algumas instituições. Tenho aqui até o livro Introdução à Teoria dos Híbridos. Este livro está disponível na internet, no instituto dele. Está traduzido para português, mas no Brasil. E é importante, porque ele neste livro clarifica, que às vezes há aquela ideia de nós rotularmos. Bom, o sustentável é mau, o disruptivo é bom. E ele próprio esclarece neste livro, que é mais recente, que é de 2013, dizendo que isso foi algo que se levantou a partir deste livro, da disrupção na educação, que se levantou essa polémica e ele disse que isto é falso, não é? Portanto, ambas são inovações, são diferentes, não é? Umas que sucedem dentro do sistema e outras que ainda estão à margem do sistema e que, evidentemente, têm um potencial transformador mais elevado. Pegado nas tecnologias, o poder transformador das TIC, agora voltar, eu não vou explorar isto tudo, não é? Vou só pegar em três, no meu entender, ao longo deste processo civilizatório, houve três momentos de inovações disruptivas tremendas, através das tecnologias, que tiveram um impacto na mudança societária e na mudança como o homem se relaciona em sociedade. Depois, aqui no intermédio, que eu já vou avançar, que é a escrita, no século IV a.C., que é a imprensa com Gutenberg no século XV, e depois é todo o universo da comunicação de massas e da imagem, e agora o computador. Eu vou apontar aqui muitos links, depois eu posso deixar o PowerPoint. Isto está, de alguma forma, escrito num jornalzinho que é de meia coordenou, que é Jornal Redes, além de outros artigos, de outros textos. Está de facto lá este, basta só clicar, eu aqui não vou clicar, evidentemente, basta só clicar e tem acesso a este texto todo. Então, cá temos a escrita, não é? Há aqui este hiato para esta transformação, muito longo, não é? O homem só, sapiens e logos, 50 mil anos, 20 mil anos depois o homem dictou, então surge aqui a escrita, não é? Agora, o que é interessante é de ver, e vou apresentar aqui uns quadros, da reação quando aparecem estas inovações disruptivas. Não é? Por exemplo, o Platão, em Fedro, tem esta frase, que está escrita, não é bem Platão, ele fala por Sócrates. O Sócrates nunca escreveu nada, o Platão escreveu por Sócrates, não, era um homem da palavra. Ele fala que, de facto, a escrita vai tornar os homens mais esquecidos, não é? Porque depois de saber escrever, deixarão de exercitar a memória. Bom, por aqui fora. Depois, eu pus aqui como é que esta história é narrada no Fedro, e pus aqui o diálogo entre o Deus Scott
que era o Deus do conhecimento, que inventava uma série de coisas e que inventou a escrita no Egito. E depois o rei Tammuz, não é? O rei Tammuz no Egito, porque o Tote diz: eis ao rei do mar que tornará os egípcios mais sábios e os ajudará a fortalecer a memória, porque depois, com a escrita, descobri a receita para a memória. E o rei diz: ó Tote, mestre incomparável, uma coisa é inventar uma arte, outros julgar os benefícios, não é? Então cá está, ela tornará os homens mais esquecidos, porque sabendo escrever deixarão de necessitar a memória, confiando apenas nas escrituras, e só se lembrarão de um assunto profundo. Bom, eu quando leio isto, sinceramente, quando vejo as críticas de um autor que trabalha na tecnologia, deve conhecer, que é o Nicolas Carr, que diz que a internet vai tornar homens subsociais, portanto, muito crítico em relação à internet. Bem, quando leio o pensamento do Nicolas Carr sobre a internet, lembro-me logo do que se dizia, do que o Platão dizia quando este tempo inventou. Os argumentos, se nós lermos o Nicolas Carr, desde o século XXI, sobre a internet, sobre o Google, que não precisamos de decorar nada porque vamos ao Google. Então, ontem me foi dito o Deus Google. Sabemos nada, portanto, Deus Google tem a resposta, não é? Portanto, o que é que ele diz? E isso vai tornar os homens superficiais, ou o ser humano superficial, porque não precisa de necessitar memória, não precisa de nada, porque tem um apêndice, que de facto, cada vez mais, o celular é uma prótese nossa, tem uma prótese que vai buscar, não é? Eu, ao ler esse pensamento, essas ideias do Nicolas Carr, sinceramente, remete-me a Platão, quando o Platão falava sobre os escritos. Bom, sobre a imprensa, não vou muito longe. O que é que se disse da imprensa quando ela apareceu? Invenção diabólica. A imprensa, nos comentários, foi uma invenção diabólica. E estimular a ociosidade. A abundância de livros faz menos estudiosos dos homens. Foi quando a questão da imprensa surgiu o que se dizia sobre a imprensa. É muito interessante ver lá está, o nome da ficção científica, o rei Bradbury, no seu livro, Fahrenheit 451, que é a temperatura, portanto havia aqui, de facto, os bombeiros, em vez de apagarem os fogos, os bombeiros incendiavam as casas que tinham livros, porque os livros eram uma invenção diabólica. Bom, e depois o bombeiro conhece uma rapariga, é sempre a história do livro, não é? Conhece uma rapariga de 17 anos que falou de um passado em que as pessoas não tinham medo, e depois conheceu um professor que falou de um futuro em que as pessoas podiam pensar. Bom, leiam o livro, vejam, mas também podem ver o filme. Já agora, um filme bonito, muito bonito, do Truffaut, de 66, está todo na internet, podem ver de facto o filme do Fahrenheit 451, sobre o poder subversivo dos livros e o que é que um Estado totalitário faz a uma sociedade que sabe pensar. Não é? E o livro expõe os cidadãos a saberem pensar. Evidentemente que os Estados totalitários não gostam de cidadãos que saibam pensar. Gostam de cidadãos cordeirinhos, não é? Que saibam obedecer. Não é? E muito interessante. Bom, o que se dizia sobre o cinema? Invenção de feirados. Vamos passar à frente. O que a Igreja dizia, é importante ver o que é que as outras instituições, o que a Igreja dizia quando começaram a aparecer estas primeiras coisas, não é? A Igreja também dizia que os livros, a imprensa, que era uma peste contagiosa, não é? Era preciso combater o flagelo mortal de tantos livros, não é? A liberdade de imprensa era um direito monstruoso. As coisas iniciais do ciclo. E sobre o cinema, havia uma ordenação da Igreja Romana de Roma a dizer que os padres não podiam ir às salas públicas ver cinema, ver filme. Porque, de facto, os cinemas despertavam as paixões, eram vistos como algo imaterial sedutor, era um ecrã das paixões covidíneas. E, portanto, nas salas de Roma, os padres não deviam entrar para ver os cinemas. É claro que depois as condições mudam. Passado uns anos mudam e sabemos nós hoje em dia que tipo de... Mas é só para verem como é que isso surge. Última invenção disruptiva que o autor, o Clayton,
em voga, que é o computador pessoal. E, se nós nos lembrarmos que em 1945 o computador era isto, não é? O ENIAC, que é um computador eletrónico, e se agora temos em 2010 algo que podemos chamar um power-top, eu gosto muito mais desta expressão que os nossos colegas do Brasil fazem, não é? Nós dizemos que o computador portátil, para ser portátil, eles é o laptop, o computador no colo, quer dizer, o desktop, o computador na secretária, quer dizer, e o computador do computador em cima da mesa, passou para o colo e agora passou para a mão. Não é? Portanto, esta evolução com mais potência, mais pequeno, menos pesado, menos custoso em termos de dinheiro, mas com muita mais potência para nós, nas nossas atividades cotidianas. Interessante verem que autores otimistas, como toda a gente acha que deve conhecer o Pierre Levy, apresentam estas três revoluções. Pierre Levy fala nestas três tecnologias de inteligência que formaram revoluções, mas é interessante ver que o Postman, o Neil Postman, não chama de revoluções, é estas mesmas três tecnologias, chama de crises da educação. Ele situa três momentos da crise da educação. Invenção da escrita, invenção do livro e agora com o computador são crises da educação. De tal forma que o Postman até tem um livro dele que diz o fim da educação. Portanto, toda esta tecnologia que está rendida à cultura vai levar ao fim da educação. No fundo, qual é a educação do Postman? É a educação dialógica, é a educação do tempo dos romanos, do tempo dos gregos, do Sócrates, do diálogo. Bom, mas perguntámos nós, se tiver um tempo para avançar, então não se pode fazer diálogo com as tecnologias. Não se pode até fazer um diálogo mais interativo com as tecnologias. Bom, sobre isso, podem ler. Eu aqui não costumo, mas desta vez, 2 ou 3 coisinhas que eu tenho escrito. Também tenho escrito algumas coisas sobre isto. E este texto, eu gosto particularmente deste texto, onde questionam estes fundamentalismos de ou muito pessimista ou muito otimista, e acho que o que ontem aqui foi dito, as situações muitas vezes estão na complementaridade e num certo equilíbrio entre as situações. Também tenho aqui um linkzinho que podem lá buscar. Bom, estamos num tempos novos, não vou situar aqui, toda a gente sabe isto, conhece estes autores, penso eu. Temos que autores que nos remetem para o tempo da cibercultura. Outra inovação disruptiva, que é o web. Eu quando vi a proposta do Bernali, né, tem 55, homem novo, pai, não é? Tem 60 anos, mas na altura, isto foi de 90, não é? Na altura tinha 30 e tal anos, quando apresentou a proposta, eu sinceramente não assisti, porque eu tinha visto que o comentário, que o despacho do seu chefe tinha sido este, que era uma proposta vaga, mas excitante, mas empolgante. Para lá que o empolgante safou, veio dar ali um toque com a coisa do vaga, e depois eu andei à procura disto e encontrei na net também. Só basta pesquisar ali, que agora o CERN, quando a web fez 25 anos, o laboratório da Suíça disponibilizou, e estava quase guardado no relíquio esta proposta original, mas disponibilizou de acesso na net. E se quiser, isto aqui é o texto todo, mas o Bernali pôr aquela lupa não é minha. Aquela lupa é que, de facto, o Bernali chama a atenção para às vezes as pessoas que estão na burocracia, não é? Estão a apreciar projetos, não é? Este projeto não tem interesse, este projeto aqui também era vago, não é? Como se viu. Se o Bernali não fosse persistente, em março de 89 apresentou uma proposta. Em 1990, o primeiro site recorrente ao sistema www estava cá fora. Então, se não fosse persistente e perante um despacho daqueles que tivesse mandado para o caixão de lixo, nós hoje em dia, porventura, não estávamos aqui a falar destas tecnologias que estamos. Bom, isto já evoluiu, como sabem, já ontem aqui falámos, na web semântica, na web ubíqua. Aqui são situações que nos aparecem com as aplicações, cada um do sistema. Este é um gráfico que nos dá a ideia que aqui nós andávamos em tempos muito lentos e agora estamos em tempos muito rápidos. A web tem 26 anos, se quisermos 90,
surgiu quando em 2016 teve 26 anos, e já vamos na web 4.0. Não é? Portanto, nesta web ubíqua, não é? Em 26 anos, o que nós de facto aqui evoluímos, no sentido de lá está, cada vez mais inovações. Sabemos como é que isto começou, na escola, na Suméria. Não vou aqui, já me disse que tenho um minuto, ok, eu quero chegar aqui nas coisinhas finais. Tenho um minuto, como é que isto começou. Sabemos que no século XIX houve uma transformação, no século XIX e século XX, uma transformação da escola de massa, da escola para todos, da escola universal, mais do século XX, consoante países, Europa do Norte, mais do século XVIII até o século XIX. Em Portugal, mais a escola para todos, mais do século XX, finais do século XIX, a escola para todos, noutros países. E sabemos como é que ela se chegou para todos, não é? Dentro de uma era industrial. Já vamos ver um extrato a seguir do porventura do maior especialista português da história da educação, que é o António Nova, que diz que tem um poder tremendo. Nós não podemos desvalorizar para um modelo da era industrial esta escola. Não é? É uma escola febril. Não é? Se olharmos para aqui, que são imagens muito interessantes do nosso Museu da Imagem de Braga, que tem um espólio, tudo em carteirinhas, tudo em filinha, o quadro negro e é a sala de aula da História da Educação da UES, assumir a História da Educação, se calhar não é da UES, tem uma sala de aula montada como era a sala de aula do século XX, né? De meados do século XX, onde a maioria de nós estudou, que era assim a sala de aula. É uma sala-museu. Exatamente, uma sala-museu. Obrigado, mãe. Na nossa faculdade. Estamos em tempos completamente novos. Bauman assim nos refere, cá está o Novoa também assim nos refere, nada será como antes, para o impacto destas tecnologias. Quando olharmos para estes tablets, isto é a tablet suméria, não é? Isto é a tablet do século XX, esta é a lousa da minha filha. A minha filha entrou para a escola primária em 1985-86. Quando entrou, levou esta lousa, não é? E isto, como vimos há um bocadinho, o tablet surgiu em 2010. E eu, alguns, não sei comparar, esta lousa tem o formato da lousa da Anitta, que é a minha filha. Então eu disse à minha esposa, tens para a lousa guardada? Está lá em cima, então traz para a lousa, que eu vou tirar uma fotografia e pôr lado a lado. Parece tudo evidente, mas não é nada evidente. Às vezes aquelas histórias que se contam, não é? Se viesse um marciano cá, ou se viesse alguém da pré-história, conseguia dar as aulas. Não conseguia. Porque, evidentemente, espeta um tablet para a mão e esse marciano o que é que ia fazer? O sumério ia buscar os caracteres dele. As outras pessoas iam escrever. Se calhar pegavam uma esferográfica e escrevia em cima do tablet, com a esferográfica e ia, de facto, estragar o tablet. Não é? Sabendo que são coisas radicalmente diferentes, porque, evidentemente, eu aqui, não é? Põe no site, e o site não é remete para este congresso, remete para tudo, remete para aquilo que é Santos, não é? Que falou e já falou, eu aproveitar aquilo que ela fez, que escreveu por cima do tablet, não é? Tem a mesma portabilidade, não é? Os sumérios usavam aqueles tablets, eram mais pesados um bocadinho por causa do barro, mas também levavam debaixo do braço, portanto eles eram portáteis, não é? A lousa da minha filha, de 1985, também era portátil, não é? Portanto, ela metia da sacola e ia com a lousa da escola. Agora também é portátil, todos nós temos um taquinho tablet, mas são coisas completamente diferentes. A portabilidade é a mesma, mas tirando a portabilidade, não é? Conectividade, ubiquidade, capacidade de estar aqui fora. Já ontem assistiram àquela conferência da professora de meia, tantos estudos, tanto isto. São estas três marcas da nova ecologia. As tecnologias podem favorecer e tudo anda em torno do Elan, não é? E eu acho que estes dois livros destes autores que estão presentes neste congresso são fundamentais para ser lidos, não é? São dois livros que vêm, primeira edição, para mim até o interesse dos professores do Brasil, não é? Primeira edição de 2013, quarta edição já. Primeira edição de 2017, terceira edição. São dois livros de coautoria, muitos autores que ali trabalharam, professores universitários, professores do ensino fundamental, do ensino secundário. Portanto, são de facto dois bons livros para nós entendermos o que é o Elan. Eu chamo aqui essa informação da nossa colega Maria João Gomes, que também está ali, também define muito bem o que é o Elan, as variantes do Elan, não é? Que aqui pode.
Mas mais interessante aí, no meu entender, é que ela, quando puxa, usando as ideias do autor, puxa o E para além da tecnologia. O E puxa para além do eletrónico. Não é? E puxa para a empatia, e puxa para o empreender, e para o envolvimento, e para a estimulação, e para a experiência. Não é? Não fica, nós não podemos ficar na tecnologia. Como diz, de facto, Dias Figueiredo, quando correspondeu, nós temos que estar para além da tecnologia. A tecnologia tem que ser algo normal. Normal. Não é? Temos que estar para além disso. Não é? E agora, mesmo para terminar, também é assim, nas escolas não se faz nada. Bem, não se faz nada em coisas generalizadas. Mas ontem aqui vimos projetos maravilhosos. Este projeto é um projeto do Alentejo, não é? Apareceu uma página inteira do nosso jornal, a Expresso, que vai ao referiram-se, não é? É um projeto coordenado pelo José Luís Ramos, nosso colega, toda a gente conhece. É um projeto com um tablet, não é? Eu permito-me pôr aqui umas coisinhas, não é? Se os alunos acordam de manhã e querem ir para a escola, se dão tanto de sair e não saem, e os pais ficam à espera, se crianças e professores se sentem motivados, quer dizer, mas onde é que nós já vimos isto? Nós o que ouvimos é que os alunos não querem ir para a escola. Nós o que ouvimos é que os alunos estão à espera do toque para fugir. Mas então onde é que estamos a ouvir isto? Os alunos querem ir para a escola, os alunos não querem ir para a escola. Então o que é que está a suceder ali naquela escola? Não é? Para existir isto. O que está a suceder, de facto, é um projeto onde os alunos, o balanço é positivo, onde os alunos, a facilidade com que fazem um vídeo, uma pesquisa, uma programação, uma autonomia do trabalho em relação aos professores é fantástico. Onde os alunos, com os tablets, é neles que os alunos fazem pesquisas para os trabalhos, constroem blocos, fazem testes que permitem os resultados no imediato, partilham soluções para os problemas, projetando no quadro o que se faz no tablet e por aí fora. E para a ideia é trabalhar, diz o Zé Luís Ramos, lá está, para além da tecnologia. A ideia é trabalhar com uma base de currículo no modelo curricular aberto, que assumir que a escola pública deve ter a possibilidade de assegurar aos alunos um enriquecimento curricular que passa pela tecnologia, mas também pelas artes de consciência e tal, por aí fora, porque se procura o bem-estar das crianças. Não é? Então, de facto, o ex-ministro da Educação, está aqui atento, escreveu um livro, toda a gente tem noção, portuguesa, não sabe quem é o professor Marcelo Grego, escreveu um livro que dizia: difícil é sentá-los. Toda a gente achou interessante aquilo e eu sinceramente achei mal. Mas sentar os alunos nativos digitais sentados, 5 horas sentados, isso é um martírio, no meu entender. 5 horas seguidos presos a uma cadeira. Ontem vimos, no meu entender, aquilo aqui também no Catalão, deve ser escola de turno. Para deixar os alunos andar. Querem trabalhar, querem ir a este trabalho. Agora, difícil é sentar. Vamos arranjar metodologias para sentar os alunos. 5 horas sentados numa cadeira sem sequer se levantar. Eu, sinceramente, quando ouço isso, arrepia-me, mas arrepia-me mais quando vejo alguns membros da sociedade portuguesa a aplaudir aquilo que o ministro disse. No meu entender, essa pessoa nunca devia ser ministro da vida. Porque no fim do ministro conclui que é difícil é sentá-los, mas naquela ideia que eles têm que estar sentados, não percebe o que é que se passa no século XXI. No meu entender, não percebe, não é? A escola, como vimos, eles estão sentados, mas estão a falar com Coreia, não é? A escola também de Freixo, que aqui foi falado. E agora há aqui uma experiência só nossa que também fazemos, não é? Esta experiência começámos ali com o Maria João Gomes. Ainda não havia campos virtuais, não havia nada, não é? Não havia nada no 99, 2000. Mas depois lá veio o campo virtual. Depois lá veio alguns projetos que tivemos com os Maldivas. Depois lá veio aqui um mestrado que tivemos com Cabo Verde, em situações de milagre. Depois lá veio aqui um mestrado que agora temos a evoluir para a situação de milagre. Cá está o mestrado aqui a evoluir. Esta imagem para mim é fabulosa. É aquele questionário, o que é sala de aula? O que é sala de aula? Ora, esta imagem está pessoal, alunos e professores em São Francisco de Paula, sul do Brasil, em Tocantins, a Simone, aqui muito expressiva, que está ali, ó, em Braga, comigo, a Simone, o Sandro, o Nuno e o Carlos, em Portugal, cada um no seu sítio. O que é sala de aula? O que é sala de aula? Agora vem-me dizer que isto não é uma sala de aula. Isto não é uma sala de aula. Esta imagem para mim é fabulosa, não é?
eu no meu gabinete, não é? com cinco alunos. Isto não é uma sala de aula. Chamemos autonomia a isto. Agora, o que não me venham dizer é que eu não estive aqui a fazer educação. É que eu não estive aqui a trabalhar no ensino de aprendizagem. Agora, porventura tem que ter autonomia de sala de aula. Agora, o que me venham dizer é que isto não é a situação do século XXI de trabalhar situações e de trabalhar numa proximidade, não é? No fundo é tornar na prática aquilo que a Arazina dizia, não é? A sua sala de aula é em rede em qualquer parte, não tem um computador pessoal, ou uma linha telefónica, antena parabólica e tal. Terminar mesmo, e é mesmo esta parte final. Tudo isto é virtual, mas eu aqui partilho desta ideia de facto do Cascas, não é? É virtual porque tem uma base eletrónica, mas é tudo digital. Aquele professor sou eu, por aquilo que parece, mas sou eu. Aqueles alunos são alunos, a Simone é a Simone, é a secretária é a Simone. E portanto, fomos nós mesmos que estivemos ali, com as nossas experiências, com os nossos trabalhos, a partilhar, a fazer construção coletiva de trabalhos, não é? Quando vejo a sala de aula do futuro, passam por aqui esta sala de aula do futuro. Mais umas coisitas tem para aqui escrito, por isso é que me anda no mundo, e eu gosto muito de terminar com esta imagem, e peço que todos desculpa aqui de ter passado um bocadinho. Então, esta imagem, temos dois caminhos possíveis. É olhar para trás, e se quiser dizer, é preciso sentar os alunos, mas ao dizermos que é preciso sentar os alunos, estamos a querer construir uma escola do século XX, ou então olhar para a frente. E esse olhar para a frente é, de facto, construir, inovar e construir